Aguardando os alunos entrarem para a gente iniciar a aula. Não, pode vir aqui. Estou esperando. Bom dia. Achei que eu ia ficar sozinha. Achei que eu ia ficar sozinha na sala hoje. É a Manu que está com você aí hoje? Bom dia. Bom dia, Manu. Bom dia, professora. Cadê o material de vocês? Bom dia, cadê o material que eu não estou vendo? Professora, a gente não trouxe, não. A Manu perdeu. Eu não perdi, não. É que não tá aqui na loja. Mas, gente... Eita, povo. Vou esperar, ver se entra mais alguém. Acho que só nós três até agora. O Thiago, né, também já está aí. Tá. Pra gente já iniciar. Mas ficou as correções pra gente fazer hoje na sala, Manu. Aí a Júlia tá entrando. Mas eu não sei. Bom dia, Júlia.
Pessoal, eu sei que tá bem cansativo, né? Bem diferente que se fosse aulas presenciais, mas nós temos que ser guerreiros, porque com a situação que está, provavelmente, né, as aulas ainda vão permanecer por algum tempo assim. Eu vi essa semana um discurso do governo do estado, onde ele vai agora implementar esse tipo de trabalho, né, de aulas online. Não sei se ele vai usar essa mesma plataforma ou se eles vão criar outra, para eles iniciarem em agosto ainda esse mesmo procedimento. Então, quer dizer que nós estamos um passo à frente já, né? Porque o Estado vai iniciar as videochamadas assim só em agosto. Então, quer dizer que nós não vamos retornar em agosto, né? Então, eu sei que é cansativo, eu sei que é estressante, às vezes é chato, não é a mesma coisa que for presencial, mas nós temos que ser fortes e aguentar esse momento. Porque se a gente desistir, nós vamos sofrer ainda mais consequências, né? Então, assim, vamos. Sei que não é fácil, mas vamos se dedicar aí ao máximo, tá, galera? Pra gente terminar de concluir o nosso segundo bimestre, depois iniciar o nosso terceiro bimestre. Nós vamos fazer nossas avaliações online também. O Thiago já fez uma aulinha com vocês, teste, de como vai funcionar as avaliações? Já? Não. Ele vai fazer, então. Bem interessante, vocês vão ver, vocês vão gostar bastante. Nós já tivemos treinamento com ele, já estamos aprendendo a elaborar nossas provas, fazer nossas provas, né? Para utilizar essa plataforma. E é bem interessante. Então, assim, eu sei que não é fácil, não é legal, mas nós temos que ser fortes e aguentar, porque pelo andar da carruagem, gente, isso não vai acabar agora, né? Infelizmente, dizem, né, alguns infectomologistas que o pico no Mato Grosso ainda não chegou. Esse número de mortes diz que esse pico da doença ainda não chegou, né? Que é para setembro, agosto e setembro. Então, assim, agora que o Estado viu, né, na realidade de elaborar as aulas online, nós já estamos um passo à frente, né? Porque nós já estamos encerrando o nosso segundo bimestre totalmente online, né? Enquanto eles vão ter que repor, não sei como vão criar estratégias para fazer essas aulas, repor essas aulas que foram perdidas. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre. Oi. Eles vão fazer o quê para todos os alunos da rede pública ter internet para fazer aulas online? Eu acho que vai funcionar da mesma forma. Os alunos que tiverem acesso vão conseguir acompanhar online, né? Os que não tiver devem assistir a aula depois gravada. Eu não sei se vai ser só gravada também. A partir dessa semana, eles vão estar sentando e decidindo, mas ele já se pronunciou, o governador do estado do Mato Grosso, disse que as aulas online é para iniciarem dia 4 de agosto. Ele já vai começar a convocar a gente. Eu já fui em algumas reuniões esse mês, lá na 19. A gente já tem várias ideias para iniciar online assim, mas agora o governo se pronunciou, né? Eu não sei se ele vai criar uma plataforma, eu não sei se a gente vai usar esse mesmo aplicativo que a gente usa, se eu vou ter que gravar as aulas lá na escola, eu não sei ainda, não sei. Mas ele já está pensando nisso. Que bom. Tá. Bom, né? Bom que nós já estamos avançados. Sempre. Então, na última aula, sempre, quero falar bem-vindo aí para o Gabriel, né, gente? Um salve aí para esse menino que quase não assiste as minhas aulas. Daqui a pouco ele sai. Mas hoje ele está aí presente. Ultimamente eu estou trabalhando demais, professor. Vou ter que conversar com a sua mãe, Gabriel, no PV depois. Não vai ter jeito, não. Vai. Eu não assiste as minhas aulas. O Bruno também, turista. Kelly, então. Eita, gente. Tá, mas vamos lá. Nós falamos sobre a nova república, né? Estudamos os
períodos populistas. Depois do período populista veio a questão da ditadura militar, os governos da ditadura, algumas realizações de cada governo, planos desenvolvidos em cada governo, o período de redemocratização e a nova república. Na nova república, nós vimos na aula anterior sobre Tancredo Neves, que não chega a assumir, né? Morre no dia da posse, e fica o seu vice, José Sarney, de 1985 a 1990. Depois de José Sarney, nós temos Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992. Depois, Itamar Franco, de 1992 a 1995. Aí ficaram as atividades da página 62. Página 62, Gabriel. Ficou a atividade 4 para vocês fazerem em casa? Ou nós conseguimos realizar tudo em sala? Ficou a atividade 4 para a gente fazer em casa. Beleza, então. Todos fizeram? Luiz não estava na aula anterior, Gabriel também não. Eu acho que nem a Manu não estava, né? Nem a Manu também não estava na semana passada. Não. Só estava eu, Thiago, Júlia e Thaisa. Tá. Mas a número 4 era para vocês descreverem os objetivos do Plano Real, né, criado por Fernando Henrique Cardoso. Como ele foi implantado? Você fez, Júlia? Thiago, você fez? Não, só comecei e acabei não terminando. Júlia, só um instante Então aí, vocês peraí. realizam e depois... Gente, qual que era o objetivo de todos os planos inicialmente que eles criavam? Todos os planos tinham um objetivo, primeiramente. Qual que era? Acabar com o quê? Estabilizar a acabar com a economia, inflação. promover o fim Isso. da hiperinflação no país. Muito bem. Acabar com a inflação e estabilizar a economia. Esse era o sonho, e esse é o sonho, né, de todo o governo até a atualidade. Por isso que ele cria o Plano Real, uma nova moeda, né? Ele instala uma nova moeda com esse propósito, com esse objetivo. Então, só coloquem aí o objetivo que ele foi implantado foi para acabar com a inflação e estabilizar a economia do país, assim criando uma nova moeda que era o real. Então, complementa aí, Thiago. Então, Luiz e Manu, Gabriel tá com a apostila. Luiz e a Manu que não estão, vão tirando um print aí no chat que tem a resposta. Aí vocês colocam. Depois vocês respondam. Beleza. A gente tá tirando foto. Tá. Na página 62, nós temos então aqui onde vai falar sobre a estabilidade econômica e a consolidação da democracia no governo de Fernando Henrique Cardoso. Isso, página 62. Então, como era o objetivo de todos os governos tentar estabilizar a economia, fazer com que essa moeda se valorizasse, né? E um dos objetivos era pagar a dívida externa, Fernando Henrique Cardoso conseguiu dar uma estabilidade à economia do país, tá? Ele queria modernização do Estado brasileiro, ele queria integração do país no mercado mundial. O governo de FHC, assim também conhecido,
ele acabou se pautando na metodologia proposta no Conselho, né, de Washington, do encontro patrocinado pelo Banco Mundial, chamado de FMI, entre os países latino-americanos e os Estados Unidos. Então, esse era o objetivo de integrar o país no mercado mundial, participando dessa conferência, desse encontro, que foi mesmo patrocinado pelo Banco Mundial. Ele tinha várias metas. Entre as metas do governo de FHC estava a estabilidade da moeda com o plano real, racionalização de arrecadação de impostos, contenção e corte das despesas públicas, privatização das empresas estatais, o enxugamento da máquina estatal, que acabou implicando no corte, né, de pessoal e incentivo a demissões voluntárias, porque era muito funcionário, que igual acontece hoje, né, às vezes as pessoas escutam o governo, o Ministério da Economia, falando que não é que tem que acabar com a estabilidade do funcionário público, mas hoje é muito funcionário público e o Estado, né, o país, acaba muito arrecadado. Então, assim, um sobrepeso muito grande em cima do Estado, porque o funcionarismo público hoje, ele é uma estabilidade, né? Ele é uma estabilidade para o resto da vida. Então, isso faz com que o governo tenha muitos mais gastos. Então, nesse momento aqui, desde o Fernando Henrique Cardoso, já se via a necessidade de mudar as estratégias quando voltava a se falar do funcionarismo público. Ele criou, para atrair investimento, o governo manteve a estabilidade do real, levou os juros, e ele criou outras medidas, que foi o controle do consumo afastado do perigo da inflação, incentivou também nesse período as indústrias de bem, consumos duráveis, principalmente a automobilística, reduziu os investimentos públicos, abriu o mercado brasileiro às importações, reduziu os investimentos na agricultura, uma vez que a moeda forte, né, naquele período, poderia adquirir produtos de outros países. Esse momento foi chamado de a estabilidade do real, nos primeiros anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, ele conseguiu e garantiu melhoras de condição de vida às camadas sociais mais baixas da população. Mas o tempo, né, os efeitos negativos da política econômica começam a aparecer, porque no início ela se dá muito bem, mas no seu percurso, né, começam a vir os problemas a serem enfrentados, que foi a queda da indústria nacional, porque eles importavam muito, então aqui, o que iria produzir, né? A falência de pequenas e médias empresas nesse período, a falência também de agricultores e miséria de camponeses, porque ele não investia tanto, crescimento do desemprego. Surge nesse movimento, né, nesse período, o movimento MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, porque a gente, com a estabilidade do real, ele não investiu muito, né, ele reduziu o pouco que já tinha de investimentos na agricultura. Então, nesse período, surge o movimento MST, tá? Que tem o grande papel, né, que disputou na época com o FHC, Luiz Inácio Lula da Silva. Houve nesse período, como ele lutava, né, para o início das privatizações, com a venda de estatais, principalmente como a Companhia do Vale do Rio Doce, que era estatal de minérios, uma das maiores do mundo, Eletrobras, Sistema Telebrás de telefonia e algumas rodovias e ferrovias. Foi nesse momento também do governo de Fernando Henrique Cardoso que vem a emenda constitucional de 1997, onde ele permitiu a reeleição dos executivos em todos os níveis, municipais, estaduais e federais. E em 1998, Fernando Henrique Cardoso, ele é reeleito, por isso que vai de 1995 a 2003. Ele passa por 2 mandatos consecutivos, tá? E nesses 2 mandatos, ele acaba disputando com Luiz Inácio Lula da Silva, onde Lula perde nas 2 vezes.
Já no seu segundo mandato, ele enfrenta a crise internacional. A economia de todos os países nesse período, né, ficaram instabilizadas. O real, o plano desenvolvido por FHC para tentar estabilizar, né, e por algum período ele conseguiu estabilizar essa política, acabou subindo em 8,26% o custo de vida da população. Nesse período, a dívida externa aumentava, os investimentos, né, do governo foram ainda mais reduzidos, porque não tinha uma arrecadação muito grande. Nesse período, o governo recebeu uma ajuda do Banco FMI, que, em contrapartida, acabou exigindo a aceleração das reformas, né, reforma previdenciária, tributária, enfim, investimento social e a continuidade das privatizações. Nesse período, a insatisfação de alguns setores, né, principalmente políticos, que eram contrário àquela política adotada por Fernando Henrique Cardoso, começou a se unir. Veio nesse período grandes passeatas, com mais de 100 mil pessoas, em agosto de 1999, organizada pelo MST, né, o Sindicato dos Trabalhadores, junto com a UNE, que era a União Nacional dos Estudantes, também tiveram participação nesse movimento, e partidos políticos de oposição, como eu já disse para vocês. Então, a partir desse momento, que ele viu a grande insatisfação, né, da população, de várias camadas, de vários setores, a gente pode ver até que estudantes, como que o papel do estudantes nesses movimentos políticos era bastante vista, né? Eles participavam mesmo, estavam sempre interligados. Uma coisa que a gente não vê tanto agora na atualidade, né? Os jovens estando, né, envolvidos nas questões políticas. Hoje a gente não consegue ver em massa essa organização, né? A gente vê, às vezes, em questão de universidade, movimentos que não são, como que a gente pode dizer, não são influentes somente de política, né? Algumas reformas que são criadas, que há uma insatisfação, mas hoje o jovem, ele é uma minoria na sua participação, são poucos hoje que têm o interesse, né, de querer entender todo o processo que ocorre no país. Então, nesse período, ele cria o chamado Plano Plurianual de Desenvolvimento, que foi um ajuste fiscal, elevação das exportações de novo, o aumento, né, agora, para ser pago dessas exportações, e o governo, ele criou nesse período uma parceria, né, que foi uma iniciativa privada para tentar ganhar investimentos em infraestrutura social para o país. E ele cria também, nesse período de grande insatisfação ao seu governo, a reforma agrária e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Então, o MST, em 1984, é um movimento organizado que reivindicava, então, a reforma agrária, né, que defende o uso da terra na sua função social, econômica e ecológica. A causa desses trabalhadores sem terra é apoiada por sindicatos, organizações não governamentais, não pertencem aos governos, e algumas ONGs também que acabam apoiando este movimento. E alguns partidos políticos também acabam, né, sendo influenciados e acabam apoiando esses tipos de manifestações. Que, ao longo dos anos, esse movimento, ele conseguiu ganhar alguns opositores, né? Antes, no início do MST, a gente via que uma grande camada da população o apoiava e os defendia. Hoje, quando nós vamos citar sobre o MST, nós temos contradições dentro da sociedade, né? De pessoas que ainda são a favor, que acham justo esses tipos de mobilizações, né, da forma como eles agem, e um outro setor já é totalmente ao contrário, né, então hoje é bem parcial o apoio ao MST. E voltado para a educação desse período de Fernando Henrique, ele criou vários programas
tá? Incentivando o acesso ao ensino fundamental, a melhoria de qualidade de atendimento escolar. Ele queria garantir que as crianças e adolescentes tivessem oportunidades para terminar, né, o ensino fundamental e o ensino médio também. E foi nesse período também que o ensino superior não obteve, em especial, uma atenção do governo, tá? Então, ele se focou mais para a educação infantil, né, ensino fundamental, ele não se propôs a pensar em alternativas que melhorassem dentro do país a questão do ensino superior. Então, não teve uma atenção especial do governo de FHC quando se trata de ensino superior no Brasil. E nesse período, como demonstrou a greve, né, de professores, funcionários, enfim, eles começaram a criar grandes movimentos, e isso ocorreu tudo em 2001, tá? Foi marcado pelo ano de 2001, essas greves e essas oposições dos professores, porque queriam uma atenção do governo maior voltado ao ensino superior. E falando de Fernando Henrique Cardoso, além dessas reformas, né, na reforma agrária, na educação, o plano real, a qual ele tenta criar, né, uma estabilidade política, a questão da industrialização, da exportação, das indústrias automobilísticas no Brasil, o governo de FHC e a saúde, qual a relação que ele teve com a saúde do país nesse momento? Já no ano de 96, foi criada a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, chamado CPMF, tá? Para gerar recursos a serem aplicados na saúde. Esse era o objetivo, que teve, né, o seu valor elevado neste mesmo ano, e dos recursos o governo propôs o tratamento e a prevenção da AIDS, tá? Uma doença que estava no período atingindo milhares de pessoas. A vacinação em massa dos idosos contra a gripe e outros procedimentos, como a fiscalização sobre medicamentos, produção de medicamentos genéricos, tá? Tudo ocorreu no período de FHC. Então, esse período foi marcado por, primeiramente, né, as importações, exportações, onde ele queria criar no Brasil uma relação internacional com outros países grandes, países de fora, né? E onde ele teve um maior número de adeptos, né? Foi nesse período que ele, tanto opositores, mas também pessoas que o apoiavam e os defendem até na atualidade. Então, somente à frente, em 2003, quando acaba o governo de FHC, onde ele disputa novamente com Luiz Inácio Lula da Silva, e ele perde as eleições. Então, a partir de 2003, igual está aí na apostila de vocês, na página 63, de 2003 a 2011, nós temos, então, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Sabendo que os últimos governos foi, né, com o impeachment da mesma que lutava, que era do seu partido, Dilma Rousseff, né, onde ela acabou deixando o cargo e o seu vice acabou assumindo. Sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, esse é um governo mais recente, eu acredito, para todos aí, né? Ouviram falar mais, certo? É um governo que já fazem vocês terem uma participação mais ativa, né? E maior. Então, nós já sabemos que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o fundador do Partido dos Trabalhadores, do PT, né? Um migrante nordestino, ex-metalúrgico paulista, né, do ABC Paulista, que derrotou nas urnas, na época também, José Serra. Assumiu o governo com um programa voltado para combater o desemprego. Ele era totalmente um governo chamado de populista, né, também, onde ele fomentava as necessidades do povo e levava para a sua campanha, né. Então, ele queria combater o desemprego, a fome no país, enfim.
Foi lançado nesse período o projeto Fome Zero, iniciou-se a campanha nacional de combate ao analfabetismo, além de se começarem as reformas previdenciária, tributária, universitária, entre outras. Foi marcado também pela economia brasileira, que assinalava um crescimento de 5%. A moeda brasileira, nesse período, se fortaleceu perante o dólar, pelo menos 7%, a inflação continuou desacelerando. E no final do mandato, né, de Luiz Inácio Lula da Silva, ele enfrentou uma grande crise política que acabou acometendo, né, o Congresso Federal, o chamado episódio dos mensalões. Diversos deputados, políticos de outros partidos que recebiam quantias em dinheiro para votar a favor dos projetos elaborados pelo Partido dos Trabalhadores, né? E apesar da crise, a situação econômica do país caminhou para a estabilidade e o crescimento. A criação de empregos bateu recorde histórico. Oi. Pergunta, é que tipo assim, os mensalões estavam recebendo propina para poder aceitar os projetos deles, certo? Certo. Se ele estava, tecnicamente, não que eu seja PT, mas assim, tipo, se os projetos que estavam criando estavam meio que ajudando a população brasileira, ele só estava facilitando a vida, não estava? Porque, tipo, eles criam um monte de projetos você nunca vai realmente ajudou. Oi? Deixa eu te falar, nunca vai ter um governo, nós nunca vamos conseguir um governo que tenha 100% do apoio de todos os deputados, de todos os governadores, de todos os senadores. Isso é uma utopia. Falar que vai entrar um governo onde todo mundo vai apoiar em massa. Isso nunca vai conseguir existir, porque nós vivemos num país democrático, né? Com opiniões diversas, com pensamentos, né? Totalmente diferentes, certo? Então, o que ele criava naquele momento? Ilegal. Perante a justiça, totalmente ilegal. É lógico. Porque eles sobrefaturavam. Por exemplo, vamos trabalhar com um projeto do analfabetismo no Brasil, nas escolas, né? Vamos criar uma campanha, então, nacional contra o analfabetismo no Brasil. Cria-se um projeto. Esse projeto, em média, nós vamos gastar, vamos colocar no papel 3 bilhões. Só que, na prática, nós vamos gastar só 1. O que acontece com os outros 2 bilhões? Se o meu projeto for apoiado, né, for aprovado por vocês, existiam aquelas as famosas repartidas, né, de quantias de dinheiro. Nós vamos dividir entre nós. Era mais ou menos isso que ocorria. Nossa senhora, entendi. Professora. Oi, Luiz. Interessante que falou, porque não tem como colocar as coisas que o Lula fez como sendo algo bom, de mas ele fez, mas ajudou a população. Isso daí não existe. Não existe de jeito nenhum, porque o cara vai superfaturar as notas. É pro bem de quem que ele superfatura as notas? Não é pro bem Pro bem de uma pequena minoria, né? Não é pro bem da população. Não existe. É uma idiotice muito grande dizer que o Lula ele foi um heróizinho, mas ele roubou, mas ajudou o pobre. A mesma coisa é eu chegar num cara, roubar a moto dele e dar R$5 para ele pegar um táxi para ir para casa. Não tem cabimento. Deixa eu falar para vocês. Eu entendo o seu posicionamento. Eu entendo o seu, Luiz, perfeitamente. Eu entendo. Deixa eu te falar uma coisa. Historicamente, a gente pode até ler aí no livro, procurar em outras fontes, que vai falar que o período do governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi um período em que a moeda brasileira se fortaleceu perante o dólar, onde ele enfrentou, né, só mais no finalzinho do seu mandato, essas crises, né? Mas, assim, historicamente, em tudo que você vai pesquisar, tudo que você pesquisa...
Isso. O Brasil realmente acelerou no início do governo com ele. Acelerou mesmo. Houve um número menor de desemprego, pessoas, né, assalariadas, enfim. Só que, gente, infelizmente, tudo que foi criado nesse governo, agora nós estamos colhendo um pouquinho à frente as consequências desse superfaturamento. Naquele momento, foi bom. Naquele momento, deu certo. Mas hoje, a gente vê o descontrole dos cofres públicos. E quem que acaba pagando a conta? Nós, de todas as formas. Quando existiam essas rachadinhas aí, né, que foram denominadas como mensalões, o povo recebia? Não, o povo ganhava o projeto, que a gente sabe que na prática não atinge 100% da população, né? Não consegue atingir aquelas pessoas que ainda são menos favorecidas, que existem muito no nosso país. Ainda tem uns projetos que não terminaram ainda. Oi? Ainda tinha os projetos que não terminavam. Os projetos que ainda estão em andamento. Isso. Uhum. E os projetos que ainda estão em andamento. Então, assim, infelizmente, naquele momento, estava dando certo. Isso mostra, historicamente, em tudo que nós vamos ler. Né? Estava dando certo. E alguns projetos deram certo. Só que, para conseguir manter esses projetos hoje, nós estamos pagando a conta. Oi, Luiz. Naqueles tempos também, não era assim, todo mundo que concordava com o Lula, porque as pessoas que concordavam era que pensavam só no agora, tipo, agora tá favorecendo, mas como se não existisse amanhã, entendeu? Como se a pessoa pegasse o salário dela do mês todinho e gastasse com coisa cara e o resto que se der mal. Agora, teve pessoas que tinham um conhecimento econômico alto, sabia que o governo do Lula ia ser uma bosta das coisas que ele estava fazendo e como estava carregando. Que tem até livros da época do Lula que mostra que o Brasil ia estar na situação que está hoje, entendeu? Os caras que sabiam do que estava falando. Da época dele. Por que a gente não tinha... Por que a gente não tinha uma oposição tão visível a qual o governo atual do Brasil ele enfrenta? Porque o PT conseguiu, naquele período, uma autonomia, né, em maior número. Ou seja, ele conseguiu um apoio. Mas como que ele conseguiu o apoio? Através disso que nós estamos estudando. Através de, né, infelizmente, da chamada corrupção. Então, ele conseguia, então a gente não via muito a questão de oposição, essa briga política. Por que hoje é tudo muito visível, hoje é tudo muito escancarado, tudo que faz? Porque as pessoas estão, querendo ou não, hoje mais ativas na política. Não era que as pessoas antigas também, da época do governo aqui, Lula, né, que eu sou desse período também, politicamente falando, as pessoas, não é que elas não se importavam, é porque a gente não tinha tanta noção do que ocorria politicamente, não era tão exposto. E hoje não. Hoje nós temos informação. Oi, Júlia. Pergunta, você vai fazer a revisão antes da prova? Pode falar. Ou vai ser... Vou passar os conteúdos. Isso, vou passar os conteúdos a qual vocês vão estudar, tá? Vou escolher um desses temas. Vai escrever no chat os conteúdos? Vou. Só que eu não elaborei a prova de vocês ainda. Eu vou mandar no grupo depois, pode ser? Eu vou elaborar essa semana. Porque nós vamos terminar hoje essas atividades aqui. Tá? Da apostila. E aí eu vou até passar uma atividade de filosofia para a gente poder concluir aquela apostila. Porque é muito conteúdo. Foi muito conteúdo aqui esse bimestre. Tá. Então, nós vimos aí de Luiz Inácio Lula Silva, do ano de 2003 a 2011. Eu fiz umas anotações aqui que eu estava comentando com vocês, para a gente não ter que ficar lendo, tá? Toma muito tempo da apostila. Vamos, então, na resolução das atividades, da página 65. Tem umas aqui que são pesquisas, tá? Vocês podem observar aí. Pessoal, nós não estávamos aqui defendendo questões partidárias, tá?
A gente tem que expor o que realmente, politicamente, vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, é muito importante vocês conhecerem esses processos, tá? Porque é muito fácil o falar, mas a gente tem que estudar o que vem escrito, né? O que tem aqui de fontes históricas, para nós conhecermos um pouquinho de todos os governos, tá? De todos os governos que se passaram até o atual que está aí. Então, assim, nós temos que estar interagindo dessas questões políticas, sim. Isso faz parte do nosso processo de democracia no país. Nós não podemos ser manipulados o tempo todo. Nós temos que ler, buscar, pesquisar e se informar primeiramente, tá? Então, assim, não podemos ser hipócritas de falar que naquele período não houve, né, alguns avanços. Teve avanços, teve um pouquinho de progresso. Aí, hoje, o governo que tomasse posse na atualidade iria estar enfrentando os mesmos problemas. Só que, às vezes, de uma forma, às vezes, mais camuflada, né? Do que a gente consegue hoje entender tudo o que está acontecendo. Então, assim, esse período que nós estudamos que fala de redemocratização, de reabertura política para o Brasil, até que ponto, né, ele foi essencial? Até que ponto fortaleceu essa nossa política, né? Então, é nisso que nós temos que pensar e analisar com muito carinho, tá? Não são discussões, ofensas que vai nos tornarmos a serem pessoas que entendam, né, e compreendam um processo político melhor do que o outro. Nós temos sempre que impor o nosso pensamento, mas sabendo que a gente sempre tem que respeitar, porque nós nunca vamos encontrar alguém que pense 100% igual nós, igual esses governos aí, que estão, os que vão ainda vir, nunca vão conseguir um apoio 100%. Quando a gente vê que esse governo tem um apoio, assim, numa maioria, a gente pode perceber que algo está errado, gente, porque, assim, as pessoas agem, pensam diferente, né? Querem construir ideologias totalmente diferentes, pensam em projetos diferentes, não são da mesma forma. Então, é isso que acaba entrando a chamada corrupção. E a gente fala tanto em corrupção, né? Em acabar com a corrupção, mas a gente percebe que o brasileiro, infelizmente, ainda ele é muito corrupto. O próprio brasileiro, ele quer se sobressair sobre o outro o tempo todo. E aí a gente quer cobrar dos governantes, né, o tempo todo. Ó, só dar um exemplo para a gente encerrar esse conteúdo. Essa semana está tendo uma operação de limpeza no meu bairro, no bairro Aeroporto. Até varrendo o asfalto eles estão. Arrumando as ruas, tapando buracos, enfim. Só que eles limparam. Se você passar na frente das casas hoje, vocês já vão ver na frente das casas um monte de lixo. Então, assim, a gente cobra tanto, né, do governo, a gente cobra tantas vezes do prefeito que está aí, mas o que que o povo faz para tentar melhorar também, né? O povo, ele tem que deixar de ser corrupto. O povo tem que deixar de imaginar a política como alguma coisa para se dar bem. Tem pessoas que eu já ouvi falar assim, tô esperando a eleição aí chegar para me trocar de carro. Olha, gente, esperando chegar as eleições para trocar de carro. Professora? Então, assim, essa mentalidade... Oi. A senhora já viu aqueles dados? Pode falar, Luiz, estou ouvindo. A senhora viu aqueles dados que mostram que o ensino no Brasil, a educação no Brasil, em todas as áreas, é sempre quase em últimos lugares? Sim. Mostra que, então... Por quê? Que em massa? O negócio... Gente... Porque o povo vai... É uma coisa tão lógica, professor. Se o povo é aqueles que são em últimos lugares, dos mais na educação, tanto na cultura, então quer dizer o quê? Que investimento na cultura não foi um investimento bem sucedido. Se fosse um investimento bem sucedido, nós o Brasil não estaria, Luiz, não estaria ocupando os lugares. A página 65 vai ficar para casa? Só para a gente ver uma sociedade que não valoriza os seus professores,
Se vocês virem Verdade, o Brasil em redes é o lugar que sociais menos o que desvaloriza cada o pai, professor. assim, às vezes, o que os pais estão falando dos professores, gente, assim de você às vezes pensar em até desistir, sabia? Chamam de Imagino, vagabundo, falam é que assim. aulas online é só uma enrolação, Isso. entendeu? Então, uma sociedade que não valoriza, tô falando só de Peixoto, não, tô falando de país, né? Que não valorizam a educação, a gente Isso. quer. O que nós vamos esperar de uma sociedade dessa? Isso. Votar em gente corrupta. Tá, então vamos lá, na 65, na número 1. Verdade. Tá falando assim, ó, o Plano Real foi um plano de estabilização econômica criado em 30 de junho de 1994. O governo de Itamar Franco analise 2 aspectos econômicos desse plano para a economia brasileira, ressaltando seus efeitos a longo prazo e destaque sua criação. Então, o primeiro foi o quê? O controle, novamente, da inflação. Gabriel, tá por aí? Tá ouvindo? Sim. Então tá bom. Que permitiu, né? A queda de taxas abaixo da época de 2 dígitos. Aí no chat, gente, a número 1. Ok aí? Ok. Tá. A número 2, ela diz assim: quais foram as principais conquistas do governo de FHC, né? De Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente pode voltar lá sobre a estabilidade econômica, e as leis das diretrizes e bases da educação, e também a chamada de lei de responsabilidade fiscal, que está na página 63, primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto, no sexto parágrafo. No seu Repete, por favor. segundo mandato. Lei de estabilidade. Querem que eu coloque no chat? Pode ser. Tô colocando. Professora, nós vai ficar tirando foto do chat, tá? Aí depois nós passamos pra apostila. Aham, vocês estão sem material, né? Beleza. Diretrizes e bases da educação. Ok, eu cato milho aqui, viu, na hora de digitar. Ai, faltou economia ali. Gente, é econômica, tá?
Ó, eu mudei lá no chat agora. Essa 3 eu vou deixar que vocês façam a leitura, tá? Leia a seguir um resumo sobre o governo de Lula. Aí está pedindo para a gente reler algumas das determinações destacadas na Constituição de 1988. Essa Constituição, né, a reabertura política dessa Constituição, está na página 59, que tem todas as suas determinações, tá? O que regia essa nova Constituição de 1988. Vocês vão escolher 3 dessas, quais vocês consideram mais importantes, e vão colocar aqui na número 1 da página 66. 3 dessas, ó. Fim da censura prévia à imprensa e aos eventos artísticos, proibição à tortura, criação de habeas data. Então, assim, vocês vão pensar em 3 dessas definições, tá? Que regiam a nossa nova Constituição de 1988 e vão escolher 3 dessas que vocês consideram mais importantes e vão destacar o porquê, ok? Da 66. E aí, vai te Certo? mandar? Como é que é? Então, colocam assim. Ah, tá, Vai mandar, Coloca aí no número 1. Coloca assim, ó, número 1, página 59, que vocês já vão encontrar lá no textinho roxo. Para vocês irem lá e escolherem 3. Tá? A 2, está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa nos arquivos da imprensa disponível na internet que apresentem uma síntese de acusações que levaram ao processo de impeachment e a renúncia do ex-presidente Fernando Collor. Nós já fizemos uma atividade sobre isso. Lembram que o processo que abriu a CPI, né, que foi a primeira CPI criada para investigar o governo Collor de Mello, foi a denúncia do seu próprio irmão, tá? Foram os escândalos denunciados pelo próprio irmão, chamado Pedro Collor de Mello. As denúncias que ele fazia contra Paulo Farias, tá? Que era o ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor. Então, essas vocês também vão encontrar na apostila. Porque já são 9h10, né, galera? Então, deixa para vocês terminarem, porque a 4ª também é uma pesquisa. Essa 5 e essa 6 não precisam ser realizadas, tá? Então, a 3 e a 4 também vai ficar para casa. Desta página. Ok. Deixa eu falar para vocês. Vai vir agora da apostila. 66. Ok. A 5 e a 6 não precisam. Ó, deixa eu falar para vocês. Nós estudamos o primeiro capítulo de filosofia sobre os filósofos pré-socráticos. Após esses filósofos que tinham o embasamento, né, de tentar descobrir o cosmos, surgem novos filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, que não se baseavam mais apenas em universo, mas eles criavam outras dimensões de estudos, tá? E depois a filosofia medieval, filosofia de padres, tá? Santo Agostinho, nessa época, vai se destacar. Eu vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa no caderno sobre cada um desses filósofos e sobre a filosofia medieval. Aí depois eu vou mandar para vocês as correções das atividades, tá? Para vocês realizarem na apostila. Ok? Ok. Eu vou escrever lá no grupo certinho o que é para, tá? E aí eu mando também, eu vou elaborar hoje a prova de vocês e já mando o conteúdo também. Beleza, beleza. Hoje só quem Professora. faltou foi a Kelly e... Oi. Professora, Pode falar. como que vai Oi, funcionar Gabriel. as provas?
Vão ser online. Vão ser assim, tipo, hoje, na segunda-feira, nós temos aula, então nós vamos fazer a nossa prova de história. Vou mandar o link da prova para vocês vão abrir a prova aí, vão realizar a prova e já vão me enviar novamente. Mas nós vamos explicar num tutorial bem legal para vocês. O Thiago vai estar falando mais a respeito disso, tá? Porque ele entende um pouquinho melhor. Beleza.